A paz do Senhor, jovens de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, da sala do Conecta Mais Jovem, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos falando sobre o Espírito Santo presente em todo o tempo. Já tivemos a nossa lição de número 1, uma apresentação de um modo geral sobre quem é o Espírito Santo, como ele age. E agora vamos começar a entrar em detalhes dessa ação do Espírito Santo em todo o tempo. Vai parecer que é repetindo a lição 1, mas não é. Agora vamos aos detalhes sobre a vida, a ação, o agir, o mover do Espírito Santo em minha e na sua vida. Pega a sua revista aí do Conecta Jovem, Conecta Mais Jovem. Você sabe que na sala dos jovens eu não uso minha Bíblia impressa, a minha está ali. Quem é da sala dos adultos, tanto da CPAD quanto da editora Betel Dominical Adultos, sabe que eu uso a Bíblia gigante, mas na sala do Conecta Jovem eu tenho usado o tablet. Antes eu usava o celular, mas ficou pequeno, então estou usando o tablet para aumentar um pouco mais a letra. A tradução é a NVI. Por que isso aí, professor? Para incentivar os jovens a ter a Bíblia instalada no seu celular, para eles ficarem cada vez mais conectados. Tudo bem? Revista na mesa, tablet, suas canetas, seus marca-texto, e vamos aprender mais um pouco sobre o Espírito Santo presente em todo o tempo. Vamos juntos? Jovens, aqui chegamos na lição de número 2, e a lição de número 2 ele vai falar sobre a identidade do Espírito Santo. Você viu aí na thumbnail, né, do YouTube, você viu que esse é o assunto. Jovens, mais uma vez eu peço a vocês, com a força que vocês têm, aos professores, superintendentes da sala dos jovens, recomendar esses vídeos da sala do Conecta Jovem para que outros jovens venham aprender cada vez mais da palavra do Senhor e alcançar a plenitude do Espírito Santo. Hoje, lição de número 2 é a identidade do Espírito Santo. Vamos falar ele como uma identidade, como se dá essa identidade do Espírito Santo. A nossa leitura está no livro de João, capítulo de número 15. Conecta aí no seu celular, no seu tablet. João, capítulo de número 15, dois versículos só. A nossa leitura hoje vai ser pequenininha, ó. Dois versículos, versículo 26 e versículo 27. Deixa eu marcar e já marcar aqui de laranja, que é do nosso Conecta Mais Jovens. Como é que diz aqui essa leitura? O que João escreveu acerca do Espírito Santo, falando de identidade? João disse assim: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que porém do Pai ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Isso aqui é Jesus dizendo que ia enviar. A NVI, ela traz a parte do conselheiro. Nas outras traduções, a gente tem como consolador. Quer ver? Vamos mudar aqui a nossa tradução rapidinho. Vamos para uma tradução fiel. Almeida, corrigida e fiel. Olha aí, ó. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, o enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vocês testificarás, pois estáis comigo desde o princípio. Então, na tradução NVI, ele chama de conselheiro. Nas outras traduções, chama de consolador. Tá bom? Então, só para a gente ter essa
noção do que nós estamos lendo em outra tradução, jovens. Livro de João 15, 26 e 27. Nosso versículo do dia se encontra também no livro de João, só que no capítulo de número 14 e o versículo de número 17. Eu vou ler na minha revista, mas eu vou deixar aqui aberta na NVI para a gente fazer esse paralelo de consulta, tá bom? Mas vamos lá na nossa revista. A nossa revista ela vai dizer assim: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Agora, na NVI, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então veja que as duas traduções, eu não falei OK Google não. Volta aí que eu não falei OK Google. Olha aí, essa tecnologia. O Google achando que eu o chamei, mas eu não chamei o Google. Eu prefiro a presença do Espírito Santo. Então veja esse paralelo das duas traduções. Uma tradução corrigida e fiel e a tradução NVI. Então é muito importante você ter na sala, professores, essas duas traduções para você poder fazer esses paralelos para que os alunos entendam a linguagem e que fique mais fácil para eles, tá bom? Nossa Verdade Aplicada, você sabe que tem uma mãozinha e essa mãozinha significa clica no botão dizendo que gostou, que está gostando e que irá recomendar para outros jovens, que assim o canal cresce cada vez mais. Nossa Verdade Aplicada nos diz assim: embora seja parte integrante da Trindade, o Espírito Santo possui uma identidade própria. Enfatiza isso aqui. Professor, motivo de oração de hoje. Vamos ver qual é o nosso momento de oração ou motivo de oração, como você queira. Na revista fala momento de oração, motivo de oração, porque nas outras revistas é motivo de oração e aqui é momento de oração. Que quer dizer que tem que ter um período de oração. Oremos a Deus para que venhamos compreender as verdades acerca do Espírito Santo, bem como a sua área de atuação. Então, são dois pedidos: compreender a verdade sobre o Espírito Santo e entender a sua área de atuação. Pluga aí o seu fone de ouvido, o meu tá aqui, ó. Plugar ou via Bluetooth e escuta esta oração aonde você estiver. Soberano e eterno Deus, primeiro agradecemos a Ti a oportunidade de aprender da Tua palavra, pois chegamos aqui na lição de número 2, a identidade do Espírito Santo. E nesse momento de oração, queremos pedir a Ti que Tu venha nos fazer compreender a verdade acerca do Espírito Santo. Mostra-nos qual é a atuação do Espírito Santo para que nós possamos estar cada vez mais atento ao seu agir, ao seu mover e o que o Espírito Santo movendo em nós possamos produzir para Ti mais e mais. E os jovens da sala Conecta Mais Jovens, Bíblia para o Cotidiano, diz amém. Amém? Nossa introdução vai nos dizer: o Espírito é uma pessoa, por isso existem características e atributos que lhe são inerentes, fazendo com que se destaque e diferencie de demais seres, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma diferença, tá bom? Ele é divino, porém habita no homem e se comunica com ele. Opa, olha a ênfase aqui, alunos. Você sabia que o Espírito ele é divino, porém é esse texto aqui, ó. Habita no homem e se comunica com ele. O Espírito Santo que está em você se comunica com você. Há essa comunicação. E aqui nesse ponto nós podemos destacar que o Pai age de uma maneira, o Filho age de outra maneira e o Espírito age de outra maneira. Tem hierarquia? Não. Se tivesse hierarquia, o Espírito Santo seria mais importante. Pode? Se tem Deus
Pai que criou tudo, o Jesus que veio à Terra e morreu para nos dar salvação, e o Espírito seria mais importante? Sim, se tivesse hierarquia no céu, que não tem, tá bom? Fique bem claro. Por que você fala isso, professor? Porque o próprio Jesus diz que qualquer ofensa contra o Pai lhe será perdoado. Qualquer ofensa contra o Filho lhe será perdoado, mas qualquer ofensa contra o Espírito não há perdão. Forte, não? Pois é, então o Espírito Santo tem as suas características. Nosso ponto-chave nos diz assim: o conhecimento sobre o Espírito Santo nos leva a experimentar de um Deus relacional que habita entre nós. Então, o Espírito Santo, Deus, a terra, a palavra dele diz que a terra não pode conter Deus, os céus e a terra não o contêm, mas através da ação do Espírito Santo, o Deus que é imenso, não há começo nem fim, não há profundidade ou altura, consegue habitar dentro de nós. Então essa é uma característica do Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue fazer essa dimensão de fazer Deus habitar dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, o Espírito Santo. Nosso ponto 1 nos diz assim: a pessoa do Espírito Santo. Embora saibamos que o Espírito Santo faz parte da Trindade, é importante entender que ele também é uma pessoa. É importante, caneta, é importante entender. Irmãos, alguém se perguntou: professor, e esse porta-caneta? Dá uma olhadinha aqui que bonitinho. Essa aqui, na verdade, não é um porta-caneta. É que a gente tem um canal assim, vai crescendo no canal, né? Esse aqui, na verdade, é a Jaque. Essa é uma colega nossa. Ela tem um Instagram, chama Singelo Vasinho, Vasinhos Singelos. É da Jaque e do Felipe. E eles deram de presente, na verdade, esse aqui eu comprei para Rose. São 3 ursinhos como esse e vem com as plantinhas para enfeitar. Aí a Jaque deu de presente para Rose outro ursinho desse aqui. Na verdade, esse aqui é um panda, deu para Rose um ursinho e veio o porta-caneta. Aí a Rose pegou as plantas que estavam aqui, transferiu para o outro que a Jaque deu para ela, do Singelos Vasinho, né? Ou Vasinhos Singelos, melhor dizendo. Aí eu peguei esse aqui e fiz de porta-caneta, porque vocês veem que fica sujo aqui, mas a dona não gosta muito não. Ela fala: já levou meus vasinhos, já levou meu porta-plantinha, então eu usei para colocar as minhas canetinhas. Então, se você quiser encomendar, a Jaque manda aí para você. É muito bonito, são 3, né? E tem um porta, até é lindo. Acesse aí o Instagram dela, Singelos Vasinhos, é da Jaque. Pensa, ela e Felipe, que casal maravilhoso. Então é lindo. E aí eu estou usando aqui até a dona reivindicar, que é a dona Rose, né? Mas é muito bonito para a gente marcar aqui, ter as nossas canetas em cima da mesa, já que a gente estuda, para ela não sair fugindo por aí. Voltando aqui, então entenda, o Espírito Santo é uma pessoa. Precisamos ter bem claro essa definição na nossa mente. A Bíblia deixa registrado em várias passagens que o Espírito Santo é uma pessoa e possui todas as qualidades inerentes a um ser. Então vamos estudar hoje essas qualidades que o Espírito Santo tem, que só quem pode ter é uma pessoa. Por isso que nós acreditamos, defendemos, ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa pelas suas características, está aqui, ó, ou melhor, suas qualidades inerentes de um ser. Tá bom? Anota aí, professor. Alunos estejam anotando, fazendo suas anotações para o seu crescimento. 1.1. O Espírito Santo que se relaciona. Um Espírito Santo que tem um relacionamento. Ele quer um relacionamento comigo, ele quer um relacionamento com você. Uma das capacidades de uma pessoa é de se relacionar. Essa é
Qual a capacidade do... Porque o ser humano é chamado de um ser humano racional, de pensar e de se relacionar com outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele trata também, ele age como uma pessoa que tem relacionamento uma com a outra. O Espírito Santo se relaciona com os homens, e isto encontramos em vários textos bíblicos. No livro de Atos dos Apóstolos, observamos o Espírito Santo se relacionando com Paulo durante as viagens, inclusive revelando lampejos futuros. Abre aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 20. Livro de Atos, capítulo de número 20, o verso de número 23. Vamos ver o Espírito Santo se relacionando com Paulo? Opa, deixa eu marcar de laranja. Vamos lá? Cadê? Aqui. Laranja. Senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Olha só, você já ouviu, jovem, na igreja, professores que aqui estão? Se Deus revelasse para o homem o que seria o fim dele, o trajeto que ele ia sofrer, ele não aceitaria o chamado de Deus. Então, no entanto, portanto, nós temos um homem que ele sabia que ia acontecer com ele em cada cidade antes de ele entrar naquela cidade. E mesmo assim esse homem não voltou atrás, manteve-se firme para cumprir a promessa de Deus. Quem é ele? Paulo. Quem que avisa para ele? O Espírito. E o Espírito me avisa que prisões e sofrimento me esperam a cada cidade que eu vou entrar. Então não caia nisso aí não, jovem. Professores, vamos voltar à Bíblia. Já disseram para mim, ou disseram no culto bem assim, se José soubesse o trajeto que ele ia sofrer, ele poderia ter recusado ir para o Egito e se tornar governador. É mentira. É antibíblico. Não é verdade. Pois está aqui. Paulo sabia o que lhe ia acontecer e foi com prazer. E ia com prazer. Tanto que ele diz... Me fugiu agora a memória do versículo, mas ele diz, eu me gasto e me deixarei ser gasto pelo Evangelho de Cristo. Ou seja, ele sabia que seria gasto, mas também ia se deixar ser gasto pela obra de Cristo. Então, cuidado, jovem. Deus pode dizer para você que o que te espera é sofrimento e prisões. Porém, ele promete estar com você na pessoa do Espírito Santo. Merece um like, merece um gostei aí. Vamos lá. Como também relacionando em suas viagens. Ele fala com Paulo também, lá aqui mesmo no livro de Atos, só que no capítulo de número 16, verso de número 6. Deixa eu anotar essas duas referências para saber também que eu já li. O Espírito Santo falando com Paulo sobre as viagens. Versículo de número 6. Gente, só quero colocar roxo, não é roxo, é laranja. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Paulo queria tomar o caminho, só que de Diadema, né? Queria tomar o caminho de São Bernardo. Aí o Espírito Santo, não, é para Santo André. Aí outra hora ele queria tomar o caminho do Ferrazópolis, que é depois, que é sentido São Bernardo depois de Ferrazópolis, e o Espírito Santo falou, não, é para Santo André. Então o Espírito Santo era que conduzia as viagens de Paulo. E olha que Paulo não ia fazer excursão, passear, ficar de boa. Não. Paulo estava dizendo que queria pregar o Evangelho e o Espírito Santo estava conduzindo conforme a vontade. Então, mesmo você, jovem, querendo pregar a palavra de Deus, você tem que ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer, porque talvez aquele momento, naquele lugar, não seja o momento e o lugar para que seja pregado o Evangelho de Deus por você, pode ser por outros. Foi no caso de Paulo. Paulo foi impedido de pregar na província da Ásia. Olha aí. Continuando, como
templo do Espírito Santo. Sim, é dito que nós somos o templo qual o Espírito Santo habita. Mais uma vez, Paulo dizendo, deixa eu só anotar aí, 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 19. Será que nós somos templo do Espírito Santo? Nos diz assim, 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, de si mesmo? Duas ênfases aqui, professores, alunos, aprende isso aqui. Primeiro, ele pergunta: vocês são santuários do Espírito Santo. Ele quer habitar em você, ele só habita em lugar limpo, santo, purificado. Segundo, que você não manda em você mesmo. E que vocês não são de si mesmo, agora você pertence ao Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo te conduzir. Isso é a característica inerente ao Espírito Santo. Devemos nos lançar em um relacionamento de intimidade com Ele e usufruir de suas particularidades. Ele nos diz que vamos sofrer, mas não vai nos abandonar, nos guia na caminhada e quer habitar dentro de nós, ou habita dentro de nós. 1.2. O Espírito Santo tem sentimentos. Então é inerente de uma pessoa, é característica de uma pessoa, porque ele tem sentimentos. Será que tem isso na Bíblia? Vamos certificar daqui a pouquinho. Como pessoa, o Espírito Santo tem sentimento e as Escrituras nos chamam a atenção no que tange a responsabilidade do Espírito Santo, personalidade do Espírito Santo. Encontramos em Efésios, vamos ver o que nós encontramos em Efésios 4, deixa marcado, não vamos ler agora, vamos só abrir Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 30. Vamos lá, depois a gente lê. Encontramos em Efésios 4:30 uma recomendação onde Paulo nos orienta a não entristecer o Espírito Santo. Então é só uma pessoa que pode ficar triste. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Agora vamos ler Efésios, capítulo de número 4, verso de número 30. Já lemos na sala Conecta Jovens. Aí você fala: professor, como é que você sabe? Porque aqui no meu tablet, que eu comecei a usar ele agora no terceiro trimestre de 2022, eu estou usando esse tablet. Então eu estou marcando o quê? De laranja. E eu batendo o olho aqui, eu estou vendo que está laranja. Então nós já lemos, provavelmente na lição de número 1, falando que o Espírito Santo tem sentimento. Olha só. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você está selado pelo Espírito Santo, então não o entristeça. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Continuando, ele se entristece quando seus santos pecam ou vivem uma vida de desobediência à vontade divina. É aonde nós entristecemos ele. Eu posso entristecer ele? Com certeza, nós podemos entristecer ele. Tiago ressalta que o Espírito Santo tem ciúme de nós. É sério? Tem isso na Bíblia? Um espírito ciumento? Vamos ver. Abre aí sua Bíblia no livro, ou melhor, clica aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 4, verso de número 5. Vamos ver o que nos diz, marcado de laranja. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que lhe faz habitar em vós tem fortes ciúmes? Nossa! A NVI aqui não falou somente de ciúmes, fala de forte ciúmes. Vamos ler de novo?
Me conta aí como é que está na sua tradução, jovens. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito, que ele faz habitar em vós tem fortes ciúmes? O que seria na outra tradução? Você acha que é à toa? Você acha que é desnecessário? Você acha que colocou por colocar? Não, ele está dizendo, ele tem fortes ciúmes de você. Por isso que nós acreditamos que é uma pessoa, porque tem o sentimento de ciúmes. Continuando, neste contexto, o autor refere-se ao zelo do Senhor por seu povo, pois deseja que nos relacionamento com Ele e não com o mundo, que é relacionamento com Deus através do Espírito Santo e não com o mundo. Então, quando os seus santos, que foi lido aqui, né? Os seus santos pecam ou vivem em desobediência, entristece o Espírito Santo. E quando nós damos mais ênfase ao mundo, ele diz que tem ciúmes de nós. E o ciúme aqui é transferido como o zelo, um cuidado. Continuando, o Espírito Santo habita em nós. Pertencemos a Deus e se mantivermos amizade com o mundo, nele despertaremos ciúme, que é o de cima, que é aqui o próprio livro de Tiago, capítulo 4, verso 4 agora, um acima só. Olha que expressão mais forte para os nossos dias, dito por Tiago. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Uau! Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Você já pensou em ser inimigo de Deus? Pois bem, mas ele começa forte, adúlteros. Professor, mas eu não sou nem casado, eu sou solteiro, não tenho nem namorada. Então eu não cometo adultério. Deixa eu explicar uma coisa para você, jovens. Professor, ensina nas suas salas. Para Deus, existe o adultério de homem para com a mulher, que nós chamamos de cônjuge, mas também Deus considerava o povo dele, que se diz, no caso aqui, vamos trazer para cá, vamos simplificar, né? Nós que somos crentes da igreja cristã, independente do ministério que você é, a igreja é cristã, você diz que é crente, mas você tem amizade com o mundo, Deus te considera como adúltero, porque você está traindo o Deus do qual você serve, do qual você fez uma aliança. Então isso é adultério. E se você pegar a palavra adultério, o que é adultério? É adulterar algo que é original. Por exemplo, se você não tem carro, por ser muito jovem, o seu pai tem carro, se tiver uma faixa no posto bem assim, eu gosto dessa ilustração bem simples, vendemos gasolina adulterada. Você que tem carro vai abastecer? O seu pai que tem carro vai abastecer? A pergunta é óbvia. Não, por quê? Está adulterada. Mas a gasolina adulterou com quem? Ela traiu com quem para ser chamada de adúltera, de adulterada? Não, porque a raiz da palavra adulterada é tirar do original. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, você agora é uma nova criatura. Você serve a um Deus único. E quando você vai adorar outros deuses ou tem mais amizade, como ele diz aqui, mais amizade com o mundo, ele considera você como adúltero, porque você está o abandonando. Fortíssimo? Fortíssimo, mas é Bíblia. E o jovem se fortalece com a verdade do Evangelho. Vamos continuando aqui. Aqui tem uma reflexão do nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, que nos diz assim: o Espírito Santo é dotado de personalidade. E a personalidade é o que determina a individualidade de uma pessoa normal. Aquilo que é dotado de inteligência, sentimento e vontade. É o Espírito Santo. Bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira. Nosso ponto de número 2, a divindade e a obra do Espírito Santo. Ele é divino e vamos ver a sua obra aqui em 2 pontos. Vamos lá. Falar da divindade do Espírito é afirmar
que ele é o Espírito de Deus que atua em todo o Antigo Testamento e que na compreensão neotestamentária é revelada como Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Eu, particularmente, eu não gosto de usar esse termo terceira pessoa da Trindade, mas eu entendo o porquê do uso da terceira pessoa. Por que eu não gosto? Porque se eu perguntar para um jovem o que um terceiro colocado é bom ou ruim? Quem é melhor do que o terceiro? O segundo. E quem é melhor do que o segundo? O primeiro. Então, logo, o céu tem hierarquia. O Pai é mais, o Filho é menos e o Espírito Santo é menos ainda porque ele é o terceiro? Não, essa não é a lógica. Essa é a lógica humana de primeiro, segundo e terceiro. Lá no céu não tem primeiro, segundo e terceiro. Mas nós falamos a terceira pessoa da Trindade. Em que sentido? Na ação, professores. Na ação, jovens. Como assim, professor? O Deus Criador foi a ação de Deus. Aí vem Jesus Cristo, o nosso Redentor. A ação de Jesus. Agiu primeiro Deus, essa primeira pessoa da criação. Aí vem Jesus Cristo para redimir a redenção do homem na sua segunda ação, chamada da segunda pessoa da Trindade, e por último agora está atuando entre nós o Espírito Santo, chamada a terceira pessoa da Trindade, cada um agindo em seu tempo, tá bom? Não é terceiro de hierarquia, por isso que eu não gosto de usar, para não confundir algumas pessoas, porque no céu não tem competição para saber quem é melhor do que quem não é melhor. São iguais, só agem de maneiras diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. 2.1. O Espírito na criação. Estava presente e nós vamos ler agora. Sabemos que o Espírito Santo agiu na criação, movendo-se sobre a face das águas. Você conhece de cor, mas é necessário ler Bíblia, porque só lendo Bíblia que nós podemos nos fortalecer. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, o versículo de número 2. Vamos ver o que nos diz aqui. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem se movia? O Espírito Santo, chamado de Espírito de Deus. Estava presente na criação. A palavra hebraica utilizada neste versículo traz a raiz de verbo, tá? Traz a raiz de verbo. Vamos lá. Enquanto a palavra rosh, espírito, é a mesma palavra para vento, indicando assim uma conexão entre os termos utilizados na linguagem original. Outro momento em que encontramos a ação do Espírito Santo está em Gênesis 1:26. Já que estamos... Espera aí que faltou marcar laranja, jovens. Não deixa eu esquecer isso aí não, jovem. É o nosso compromisso. Versículo 26, também o Espírito está movendo lá, está agindo. O Gênesis 1, continuamos, tá bom? Só o versículo 26, marcado de laranja, diz: Então disse Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o quê? Então Deus não criou o Espírito não criou Jesus, Jesus não criou Deus. Não, eles são existentes desde a eternidade. Eles não foram criados. Então, por isso que ele diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Estava o Espírito Santo lá na criação. No uso do verbo fazer, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o verbo mostra a Trindade evidenciando a sua descendência, nós. Então, mostrando que é separado, porque é nós. Senão ele dizia, vou fazer o homem à minha imagem, se fosse somente um. Quando ele fala façamos, é no plural.
indicando a primeira pessoa do plural, traduzida no hebraico, cujo prefixo é nir. O verbo assur, e quem evidencia a primeira pessoa do plural e, consequentemente, demonstrando que o Espírito Santo se faz presente no concílio para a criação do homem. Esta verdade é confirmada no livro de Jó. Anota só a referência que a gente vai ler depois. Ou melhor, a gente tem a referência citada aqui, não vamos precisar clicar na Bíblia. Livro de Jó 33:4. Ao dizer, o Espírito de Deus me fez, e a expiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo tem também poder para criar. Oh, glória! Aleluia! Tá gostando, jovem? É o ponto 2.2 agora. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Faz esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Estamos naquele compromisso. Vocês lembram, jovens? 1000 inscritos por mês? Sim, 1000 inscritos por mês. Estamos caminhando bem, mas não vamos relaxar não. Não podemos. Já atingimos a primeira meta da primeira semana, que foi 250. Essa semana precisamos atingir mais 250. Então não desanima não. Continua aí, porque é 1000 por mês. Quando ele atingir a meta, aí eu digo, aí sim, jovem, conseguimos a meta de 1000 inscritos por mês. Mas vamos lá, vamos continuar. 2.2, o Espírito Santo em Jesus. Olha só, o Espírito Santo em Jesus. Em toda a trajetória de Jesus, vemos a ação do Espírito Santo, começando na maneira como Maria ficou grávida, em Mateus 1,18. Aqui tem um versículo, tá bom? Diz que Maria achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. O que estava no ventre de Maria era fruto da obra do Espírito Santo. Oh, glória! No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio na forma corpórea de pomba, Mateus capítulo 3. E depois ele o conduziu, Jesus, ao deserto para ser tentado, Mateus capítulo 4. Ele conduziu e esteve com o próprio Jesus. Em todos os momentos vemos o Espírito Santo com Jesus, ajudando na execução da sua tarefa ou da tarefa. Jesus falou da vinda do Espírito Santo, dizendo que o Consolador estaria conosco, nos ensinando e nos guiando em toda a verdade. Agora sim, vamos abrir aqui, livro de João. Abre aí, livro de João, capítulo de número 16, verso de número 13. Vamos ver o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Inclusive, já lemos porque está marcado de laranja. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Ou seja, estamos aqui sendo conduzido, instruído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar, mas só lembra aquele que um dia viu. Por isso que você está numa escola bíblica dominical. A sala é Conecta Mais Jovens, para que você saiba e o Espírito Santo te lembre no seu dia a dia. Chegamos no nosso ponto de número 3. Olha aí, ponto de número 3. Já no ponto número 3 que nos diz atributos do Espírito Santo. Quando dizemos da divindade do Espírito Santo, referindo-nos ao fato de ser da mesma essência de Deus, sendo assim, possui atributos que são atributos somente a Deus, com os atributos naturais e os morais divinos. Então, Deus tem os seus atributos e o Espírito Santo também tem os seus atributos, mas
O que está em Deus está no Espírito, o que está no Espírito está em Jesus, e o que está em Deus está em Jesus. Então, são atributos dele, mas tem característica de atributos que só pertence ao Espírito Santo. Veja como é bem detalhado essa divisão de ação de cada um no decorrer da nossa história, da história da humanidade. Olha o 3.1, os atributos naturais. Os atributos naturais ou essenciais são aqueles que dizem respeito ao fato de Deus ser Deus, tais como seu conhecimento e poder. Sendo assim, o Espírito Santo é onisciente, onipresente e onipotente, igual a Deus. Tem as mesmas características de onisciência, onipresença e onipotência. O salmista exalta estes atributos no Salmo 139. É lindo esse Salmo 139. Tu conheces o meu pensamento. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei de tua face? A soma dos teus pensamentos é grandiosa. O Espírito Santo, além de conhecer todas as coisas, tem poder para operar milagres e por sua vontade Deus nos enche de paz, gozo e esperança. Eu quero ler duas passagens bíblicas aqui porque é importantíssimo para que a gente venha folhear a Bíblia cada vez mais. Eu quero primeiro começar pelo Salmo de número 139. Vamos ver? Abre aí a sua Bíblia ou clica aí na sua Bíblia, livro de Salmo, capítulo de número 139. Os primeiros versículos. Vamos ver como nos diz aqui na NVI. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem, quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu esconder do teu espírito? Ou para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se apague, noite ao meu redor, traz que nem as trevas são escuridão para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tocaste no ventre de minha mãe. Oh glória! Eu te louvarei porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer delas existirem. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia.
Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelando-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam? Ó Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio incomparável. Considere-os o inimigo meus. Sonda-me, ó Senhor, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, contudo, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Que salmo maravilhoso! Esse é o Salmo 139, que proclama a grandeza de Deus. É maravilhoso nós podermos ler um salmo como esse, que proclama a grandeza do Deus, e a gente pode ver quão maravilhoso Ele é, quão grandioso é o nosso Deus. E Romanos, capítulo de número 15, o versículo de número 13. Vamos ver, capítulo 15. Cliquei no capítulo errado. Aqui, ó, capítulo 15, versículo de número 13, que vai nos dizer assim. Vamos lá? Aqui, ó. Deixa eu marcar de laranja, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória! Isso aqui é atributos do Espírito Santo, né? Atributos naturais. Agora vamos para atributos morais, 3.2, que diz assim: quando falamos dos atributos morais, referimos-nos aos que se relaciona no sentido de caráter, tais como santidade, fidelidade, amor e misericórdia. Está no Espírito Santo também. Como o próprio nome diz, o Espírito é santo e por isso opera no homem a santificação. O Espírito também mostra para o homem a fidelidade de Deus em relação ao chamado, revelando sua graça e misericórdia todos os dias. Todo aquele que faz parte do caráter de Deus e do caráter de Cristo também faz parte do caráter do Espírito Santo. Eita glória! Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Por isso, precisamos nos encher a cada dia mais do seu amor, de sua graça e de sua misericórdia. Oh glória! O Espírito Santo está em nós, porque opera aqui, professor, 3 coisas: santidade, fidelidade, amor e misericórdia. É o que está também no nosso Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. E Ele quer que habitar em mim e em você, quer estar presente em mim e em você. E só existe uma maneira: santificação, para podermos estar junto com Ele. Chegamos na nossa conclusão. A nossa conclusão chegou? Então, continua propagando o Evangelho aí, jovens, incentivando o canal Bíblia para o Cotidiano. Sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa, temos a certeza de que seremos consolados e auxiliados, tendo a nossa vida profundamente cuidada por quem? Por Ele, mormente em nossos sentimentos e emoções. Então Ele cuida aqui, ó, dos nossos sentimentos e emoções. É o Espírito Santo. Ele cuida de mim e de você.
Então, ensinei o que para você hoje, jovem? Para você colocar em prática, professor, dá ênfase nesses pormenores que você encontra aqui na revista para a sua aula ficar riquíssima de conhecimento. Ensinei que existe característica marcante que faz parte da identidade do Espírito Santo. Ele é executor dos projetos de Deus. Ele é o executor, vou marcar mais uma vez aqui um texto para ficar marcadinho. Ele é o executor dos projetos do nosso Deus. Olha aí, jovem, chegamos aqui ao final de mais uma aula. Hoje conhecendo, nós falamos aqui que foi a lição, a identidade do Espírito Santo. Então chegamos para aprender essa identidade. Então cresça, cresça, cresça cada vez mais na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Que Deus te abençoe mais e mais. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição. Que o Espírito Santo te conduza em paz.